A paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã. Mais uma vez, quero ir agradecer a oportunidade de poder entrar no seu lar neste dia. Quero dizer que estou muito feliz podendo fazer este vídeo. Que estas ministrações possam servir de bênção para você e toda a sua família. Amém? E hoje nós trataremos sobre um tema bastante interessante, que tem sido pouco falado, na verdade, nos dias de hoje. E nas igrejas, e não só nas igrejas, em vários outros lugares, em ambientes, em conversas, em reuniões, este tema ele já não é mais tão tratado. Ele parece estar um pouco fora de moda, né? E o tema que hoje nós iremos tratar é sobre o pecado. Isso mesmo. Hoje nós vamos entender um pouquinho sobre o pecado. Quando foi que ele começou? Quais são as suas consequências em nossa vida? Amém? E para isso, vamos abrir as nossas Bíblias. No livro de Gênesis, capítulo 1, no iniciozinho, o primeiro capítulo. Deus, no início de tudo, já aconteceu o primeiro pecado. Deus, ele acabou de formar todas as coisas, vamos dizer assim, né? Criou o homem, colocou ali o ser humano, não demorou muito, ele já pecou. Mas vamos lá, capítulo 1, versículo 15, que diz assim: Então o Senhor Deus pôs o homem no jardim do Éden, para cuidar dele e nele fazer plantações. E o Senhor deu ao homem a seguinte ordem: Você pode comer as frutas de qualquer árvore do jardim, menos da árvore que dá o conhecimento do bem e do mal. Não coma a fruta dessa árvore, pois no dia em que você comer, certamente morrerá. Senhor Deus e Pai, Deus, em nome de Jesus, mais uma vez eu agradeço a Ti, ó Deus, por esta rica oportunidade de poder entrar no lar desta pessoa que está nos ouvindo no dia de hoje. Senhor, venha falar, Deus, aos nossos corações. Venha trazer à luz o entendimento para que nós possamos entender o que o Senhor quer falar comigo, falar com essa pessoa que está ouvindo neste dia. Em nome de Jesus, que a Tua palavra fica gravada em nossos corações. Amém. Muito bem. Quando Deus criou o mundo, criou o universo, criou todas as coisas, Ele depois criou o ser humano para se relacionar com Ele, para ter intimidade com Ele, para ter uma relação de amizade mesmo. E Deus, Ele cria o ser humano e todos os dias Deus, Ele vai até lá e vai se relacionar com esse ser humano, vai conversar, ter vida relacional normal, como qualquer um. E Deus, Ele cria para isso mesmo, com essa finalidade. Mas, diferente das suas outras criaturas, Deus, Ele nos criou de uma forma peculiar. Os animais, eles são limitados em certos pontos. Mas Deus, quando nos criou, Ele nos criou à imagem e semelhança dEle. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que nós temos o poder de decisão. Além de todas as diversas qualidades que Deus Ele inseriu na gente, que nos difere de um animal, Ele colocou dentro da gente a qualidade de poder de decidir, de escolher o que fazer, o que não fazer, de raciocinar. Não é mesmo? Então, o animal, ele não tem a opção de pecar ou não pecar, por exemplo. O animal não peca, ele age por instinto. Nós, seres humanos, não. Nós temos o poder de pensar e raciocinar antes de fazer alguma coisa. Enquanto Deus, Ele criou todas as coisas, colocou o homem lá no jardim, não tinha nenhuma proibição. Só tinha uma observação que Jesus fez, que Deus fez, que Ele ordenou. Ele disse assim: olha, você está vendo aquela árvore dali? Conhecimento do bem e do mal. Não chegue perto, não olhe, não toque, não coma daquele fruto.
Porque se um dia você fizer isso, você certamente, Deus ele não colocou nenhuma dúvida. Ele disse, certamente você vai morrer. Ok, Adão entendeu. Um belo dia, Eva estava passeando pelo jardim e uma serpentezinha apareceu perante ela e falou assim, ô dona Eva, tudo bem com você? A serpente começou a conversar com a Eva. Isso aí já é meio estranho, não é mesmo? Um animal falar. Pois é, a serpente falou. E ali era o inimigo se utilizando dela para falar com ela. E então, conversando e tudo, o inimigo procurando uma brecha para poder agir. Ele diz assim, escuta, então quer dizer que vocês podem comer de tudo que tem aqui? Aí ela vai falar, sim, nós podemos comer de tudo, né? Só tem uma árvore que Deus disse que a gente não pode comer, que é aquela dali, a do conhecimento do bem e do mal. Aí a serpente pegou, é aqui que eu vou pegar ela. Aí ela falou assim, é aquela árvore ali que vocês não podem comer? Imagina, pode comer sim. Aí ela, não, o Senhor disse que certamente morreríamos. Aí a serpente usa da mesma palavra. A serpente usa bem assim, pode comer, certamente você não morrerá. Pode comer, sabe por que Deus não quer que você coma? Porque se você comer, você vai se tornar igual a Ele, conhecedor do bem e do mal. E Eva caiu na lábia da serpente, olhou para o fruto, atentou para ele, viu que ele era bonito, que era saboroso, aparentemente, tinha uma aparência muito boa para se comer, e ela foi e comeu. O que aconteceu com a Eva? Nada. Ela não morreu. Em seguida ela foi, colheu mais alguns frutos e levou para quem? Para o seu marido Adão. Levou para Adão, Adão, aqui os frutos, come tudo. Adão comeu. O que aconteceu? Nada. Mas logo em seguida aconteceu uma coisa. Os olhos deles foram abertos. E eles perceberam que estavam nus. A pureza deles havia o quê? Acabado. Foi o primeiro sinal. Mas Deus ele disse que eles certamente morreriam. Mas que estranho. Eles permaneciam vivos. Pois bem, a morte que Deus ele disse aqui não era uma morte simplesmente física, mas era uma morte espiritual. Adão e Eva, eles tinham um relacionamento 24 horas com Deus. A todo momento, Deus ele chegava naquele jardim a qualquer momento para sentar e conversar com eles assim, como estou conversando com você no dia de hoje. Mas, quando Adão e Eva abriu este leque, abriu esta brecha, a partir daquele momento, o relacionamento que havia entre Deus e o homem foi quebrado. Como se tivesse sido morto. Já não pode mais o homem ter este relacionamento aqui, de intimidade, assim, a ponto de vê-lo face a face, esse relacionamento. E então, a partir daquele momento, quando Deus ele vai visitá-los novamente no jardim, Deus procura Adão e Eva. Adão, Eva, cadê vocês? Adão, cadê você? E aí eles estão escondidos. Eles falam, Senhor, eu estou escondido. Ele falou, por que você está se escondendo? Você acha que Deus ele não sabia de todas as coisas? Eu sabia. Mas Ele quer ouvir de nós confessarmos. Ele sabe do teu pecado, Bruno. Ele sabe do que você fez de errado. Ele sabe do que você pensou, do que você falou, o que você fez com as suas próprias mãos. Ele sabe de tudo. Mas Ele precisa ouvir da sua boca o que você fez. E então, Deus diz, mas por que você está escondido? Aí Adão vai dizer, é porque eu estou nu. Aí Deus, por acaso, você comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal, que eu falei para não comer, Adão? E Adão vai dizer, vai jogar a culpa, típico do ser humano. Foi a mulher que o Senhor me deu, que me fez comer do fruto. Aí Deus chega para a mulher, Eva, e Eva vai responder, foi a serpente, um jogando a culpa para o outro. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Não jogue a sua culpa para ninguém. Assuma a sua culpa diante de Deus. A palavra de Deus diz que se confessarmos os nossos pecados,
Confessar o nosso pecado é o quê? Falar ao Senhor: Senhor, eu cometi isso aqui, eu fiz isso aqui, eu sou o responsável sobre isso aqui. Não é culpar o outro, não é chegar e falar assim: Senhor, foi o Satanás, foi o inimigo. Ok, ele pode se potencializar na situação, mas nós acabamos de falar o quê? Que nós temos o poder de escolha, de decisão. Nós podemos escolher se vamos ou não vamos fazer algo. Mas, se você escolher fazer aquilo que era errado e reconhecer que o que você fez foi errado, e você chegar diante de Deus e confessar o teu pecado e deixar, você e eu alcançaremos a misericórdia de Deus. Então, aqui aconteceu o quê? Aconteceu a separação. Adão e Eva foram removidos, foram tirados do jardim do Éden. E essa foi a morte espiritual que o Senhor havia dito que aconteceria. Lógico que o ser humano não foi feito para morrer. Quando Deus criou Adão e Eva, não foi feito para morrer. Eles morreram também fisicamente. Mas a principal morte que aconteceu foi a morte espiritual. Um dos efeitos do pecado são exatamente estes. E para mim, é o principal. É a separação entre nós e Deus. Esta separação, ela é ocasionada somente pelo pecado. Nada e ninguém nesta terra pode fazer um negócio desse. Pode separar nós de Deus. A palavra de Deus diz que nem a profundidade, nem a altura, nem a largura, nem a distância, nada pode nos separar do amor de Deus. A única coisa que nos separa de Deus, sabe o que é? O pecado. O Senhor vai dizer bem assim: o pecado de vós é o que faz separação entre mim e ti. Então, a única coisa que causa separação entre nós e o Senhor é o pecado. E é Ele que fará a separação, inclusive eterna, que nós aprenderemos um pouco mais à frente. O André vai ministrar depois sobre esta separação que vai acontecer. É consequência do pecado, né? Mas tem outras coisas também que o pecado produz. Nós vimos aqui que quando a serpente se apresenta para Eva, né, ela diz assim: olha, ok, Deus disse que você não pode comer destes frutos. Mas, certamente você não vai morrer. Pode comer, Eva. Fica tranquilo, que nada vai acontecer. E a serpente, usada pelo próprio inimigo, ela é o pai da mentira, conseguiu enganar a Eva. E a Eva caiu na lápide. E quando ela comeu o fruto, ela pecou, correto? Quando se peca, você abre brecha para o inimigo entrar e operar na tua vida, na tua casa, na tua família, em diversas áreas, no teu trabalho, na tua vida espiritual, na tua vida emocional, sentimental, familiar, em qualquer área. Toda vez que nós cometemos um pecado, um delito, nós estamos abrindo brechas para o inimigo entrar. O povo de Israel, ele é um povo escolhido por Deus, separado. E por dezenas, centenas e milhares de anos e até o dia de hoje, é uma nação muito atacada, até o dia de hoje. E vamos ver relatos na Bíblia de tentativas de ataques do inimigo contra o povo de Israel. Teve um período que o povo inimigo, uma nação, queria atacar o povo de Israel. E eles decidem, o rei daquela nação decide contatar um profeta de Baal para poder amaldiçoar a Israel. E ali então aquele rei chega para ele e fala assim: olha, eu tenho uma proposta para te fazer. Eu quero atacar aquele povo, eu quero que você profetize uma maldição sobre eles. E daí ele fala assim: olha, contra aquele povo eu não posso amaldiçoar, porque eles são servos de Deus, não tem como. Aí ele: mas eu quero que você faça isso. Então o profeta recebeu um valor até em dinheiro, falou: então eu vou lá. E ele chegava para amaldiçoar, não conseguia, só conseguia abençoar. Aí o rei: escuta, não estou falando para você abençoar, estou falando para você amaldiçoar.
E por várias vezes esse profeta tentou fazer isso e não conseguiu. Aí ele disse assim para o rei: olha, esse povo aqui, se você quiser, de certa forma, atacá-lo, afetá-los de alguma forma, só existe uma maneira. Se você fizer com que mulheres estrangeiras entrem no povo e contaminem o povo, se relacionem com os homens desse povo. Por que o profeta disse isso? Porque havia algo determinado por Deus para eles não fazerem, que era se relacionar com um povo estranho. E a partir do momento que eles fizessem isso, eles estariam fazendo o quê? Pecando contra o Senhor. Aí o profeta disse assim: se você fizer isso, será aberta uma brecha, e aonde a maldição entrará naquele lugar. E é exatamente isso que acontece. Toda vez que fazemos algo que vai de contra as determinações de Deus, que ofende a Deus, abrimos brechas para que o inimigo possa entrar. E o povo de Israel caiu nessa, infelizmente. Ele enviou, o reinado inimigo enviou mulheres estrangeiras e infiltrou naquele lugar. E eles se contaminaram, se relacionaram. E o que aconteceu? Brechas foram abertas. E isso é na nossa vida. Se nós queremos tapar as brechas para que o inimigo não entre, não haja na nossa vida, na nossa família, na nossa casa, nós precisamos tapar as brechas. E essas brechas são pecados. São pecados. São coisas que fazemos, são coisas que ouvimos, são coisas que falamos e são coisas até mesmo que assistimos. A televisão, o celular, o computador, eles são um canal de entrada, são brechas que o inimigo pode se utilizar para entrar na nossa casa, na nossa família e causar uma destruição familiar, uma destruição em diversas áreas da nossa vida. Se neste dia você está notando que dentro da sua casa está havendo destruição, abra os teus olhos, certifique, será que não é algo que eu estou fazendo que está causando a legalidade para que o inimigo entre na minha casa, entre na minha família? Será que eu não estou abrindo a porta de entrada? Será que não sou eu o responsável por esta situação que se instalou dentro da minha casa, dentro da minha família? Pense um pouco nisso. E tampe as brechas. E tampe as brechas. Amém? Este é o pecado. O poder do pecado. Mas, maior do que o poder do pecado, é o poder do nosso Senhor Jesus. O poder do nosso Deus, que tem poder para destruir toda a obra maligna. Então, se hoje você reconhecer o teu pecado, reconhecer que você falhou, que você errou, e se achegar diante do Senhor e apresentar diante dele as tuas falhas, os teus pecados, Deus, ele é poderoso para te purificar, para te perdoar de todo o pecado. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus, em nome de Jesus, ó Deus, neste momento, queremos nos apresentar diante de Ti. Queremos nos colocar, Senhor, diante da Tua presença, Pai. Os Teus olhos, ó Deus, estão por todos os lugares, os Teus olhos veem todas as coisas. E diante de Ti queremos colocar, ó Deus, os nossos pecados, os nossos erros, as nossas falhas, as nossas transgressões. Aquilo, Senhor, que fere ao Senhor, nós colocamos diante de Ti. E pedimos a Ti, ó Deus, perdão. Perdoa-nos, ó Deus, por tudo o que nós falamos, por tudo o que nós pensamos, por tudo aquilo que nós agimos com as nossas próprias mãos. Perdoa-nos, ó Deus, limpa-nos, ó Pai, em nome de Jesus, de todo o pecado. Que todas as brechas que eu abri para que o inimigo entrasse na minha vida, na minha casa, na minha família, sejam fechadas no dia de hoje. E que o Senhor venha restaurar, fazendo tudo novo dentro da minha casa, dentro da minha família, em nome de Jesus. Amém. Amém? Só mais uma coisa. Pecado tem nome. Okay? Aqui nós fizemos uma oração genérica. Nós falamos de pecados. Mas daqui a pouco, quando você acabar este vídeo, assistir esse vídeo, faça uma oração ao Senhor. Fale os seus pecados. Dê nome. Senhor, eu menti. Senhor, eu roubei. Senhor, eu falei mal. Senhor, eu me prostituí. Senhor, eu fiz isso de errado. Pecado tem nome. Confesse o nome do seu pecado.
Quando Deus ele se apresenta diante de Adão e Eva, vai até Adão e Eva, ele pergunta: por acaso você comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal? O pecado ele tem nome. E por que nós precisamos falar o nome? Para nós mesmos, para o nosso entendimento, o erro que nós cometemos. Amém? Fique com Deus. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Que Deus ele abençoe a tua casa, a tua família. Que esta palavra que foi ministrada hoje venha trazer refrigério para a tua alma, até mesmo porque foi de pecado. Mas o nosso Deus, ele é maior do que o pecado. Ele é maior do que o nosso pecado. Ele pode nos perdoar. Ele pode nos restaurar. Mas há consequências. Então, fique com essa palavra no dia de hoje. Ouça ela mais de uma vez, ouça ela outras vezes, compartilhe com outras pessoas, que ela possa ser de edificação para outras também. Em nome de Jesus. Fique com Deus, um forte abraço e até o próximo tema.